Oi, pessoal. Em outra aula, a gente já viu a utilização da trigonometria para fazer cálculos de lateral ou ângulos dentro do triângulo retângulo, tá? Nessa aula aqui, a gente vai fazer uma outra verificação, no caso de quando os triângulos não são retângulos. Também existe possibilidade de cálculo na trigonometria, através das duas leis, né? A lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, nada mais é do que formulinhas já prontas para a gente poder resolver. Então, por exemplo, a lei dos senos, ela vai dizer que a lateral A está para o seno de alfa. Eu já explico ali dentro do triângulo como que isso acontece. O B está para o seno de beta, assim como o C está para o seno de gama. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso triângulo para a gente compreender isso. Aqui eu determinei que essa é a lateral A, ela está exatamente de frente para o ângulo alfa. Então, a relação entre as duas é que vai acontecer, alfa e A, tá? O ângulo beta, ele está diretamente envolvido com a lateral B aqui, que é a que está de frente para ele, né? Quando forma a abertura, eu tenho aqui essa lateral B. Então, beta com B. E o ângulo gama, naturalmente, ficou com a lateral C. Essas letras, essa disposição, ela pode ser mudada. O importante é que a gente saiba que o ângulo sempre tem tudo a ver com a lateral que está bem de frente para ele, que é o oposto a ele, tá? Então, no nosso caso aqui, alfa com A, beta com B, gama com C. Então, é isso que acontece aqui nessa relação aqui da lei dos senos, tá? A com seno de alfa, B com seno de beta, C com seno de gama. Então, essa seria a lei dos senos. Para a lei dos cossenos, é desenvolvida uma outra formulinha que também tem a ver a lateral A com o seu ângulo alfa, a lateral B com o ângulo beta e a lateral C com o ângulo gama. Então, é uma formulinha que ela é composta da seguinte forma. O A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de alfa. O B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC, cosseno de beta, e o C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB, cosseno de gama. Então, essas formulinhas, elas já estão aqui definidas para a gente. Então, a gente pode utilizar de diferentes formas. E, como exemplo, eu trouxe um triângulo para a gente fazer esse cálculo. Eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Eu dei um valor para o ângulo alfa de 50 graus, desconheço a lateral A, conheço essa lateral aqui, que é a lateral B, porque é a que está de frente para o ângulo beta, desconheço o ângulo beta, conheço essa lateral 10, que seria a lateral C, porque está de frente para o ângulo gama, e desconheço o ângulo gama. Aí eu fiz uma lista aqui do que eu tenho e do que eu não tenho, tá? Como eu tenho um ângulo alfa aqui, de igual a 50, então eu já trouxe aqui os valores do seno e o cosseno de 50, porque eles podem ser úteis para mim, tá? Eu vou começar calculando a lateral A. Então, para calcular a lateral A, a melhor maneira que eu encontrei foi a lei dos cossenos, tá? Então, eu tenho lá A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno de alfa. Então, eu vou substituindo os valores ali. O A ao quadrado vai ser igual o B ao quadrado, o 8 ao quadrado, né? Então, 64. Mais o C ao quadrado. C ao quadrado, 10, vai ser 100, certo? Menos 2 vezes o B, vezes o C, vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa a gente tem ali embaixo, o cosseno de 50, 0,6428. A gente vai escrever ele ali, tá? E agora a gente vai fazer as continhas.
Vamos lá. Então, aqui deu 164 menos 102.848. Eu efetuei toda essa multiplicação, deu esse resultado aqui. Aí eu tenho que A ao quadrado vai ser igual a 61.152. Utilizando uma calculadora, eu calculo a raiz quadrada desse número. Eu obtive aqui que o A é igual a 7,82. Vou colocar ele aqui, ó. Então, já sei o valor do A. De posse do valor A, aí eu já consigo utilizar a lei dos senos, tá? Que é o que eu vou fazer para calcular o ângulo beta. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui essa relação. A seno de alfa, B seno de beta. Eu conheço o A, 7,82. Conheço o seno de alfa, 0,766. O B eu conheço, 8. Só tá me faltando o seno de beta. Então, vamos escrever ali. Então, tudo que eu conheço e o meu desconhecido, que é o seno de beta. Efetuando essa conta aqui, né? Cruzando essas informações, regra de 3, eu vou ter que 7,82 seno de beta vai ser igual a 0,766 vezes 8. Seno de beta vai ser igual a 0,766 vezes 8, dividido por 7,82, que vai dar 0,7836. No uso de uma tabela de senos e cossenos, eu vou procurar lá na coluna do seno qual é o ângulo mais próximo a esse valor aqui, de seno. Então, aqui eu tenho uma tabela de senos, primeira coluna seno, cosseno e tangente. O ângulo mais próximo àquele valor que a gente calculou lá, vai dar o ângulo de 52, ó, 788, né? No nosso caso, ele era 7,836, então é o mais próximo, o ângulo de 52 graus, tá? Daí, vou colocar lá em cima o valor já calculado do beta. E como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre 180 graus, eu somando 50 mais 52, eu vou ter aqui 102 graus. Então, me sobrou para o gama 78 graus, tá? Não há necessidade da gente utilizar mais as formulinhas para fazer o cálculo do gama. Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui o cálculo só para a gente confirmar, tá? Só como confirmação, mas não tinha necessidade da gente fazer essa conta aqui. Mas fica aí, ó, para quem quiser conferir, dá para calcular o gama também pela lei dos senos, tá bom? Então, é isso nessa aula.